Fala pessoal, tudo certo? Professor Rafael Meneghelli aqui e hoje daremos início ao primeiro episódio de Normas Regulamentadoras para Ouvir. Nesse episódio falaremos sobre a NR1, Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, segundo o Ministério do Trabalho e da Previdência. Lembrando que esse podcast tem o objetivo de apontar tópicos importantes da NR, além de tecer comentários e esclarecimentos pontuais. Portanto, recomendo fortemente a leitura na íntegra dessa NR, visando a construção do seu conhecimento muito mais sólido e mais atualizado a respeito da SST. A nova NR1. A NR1 trouxe definições importantes para a aplicação das normas regulamentadoras. A última modificação da Portaria SEPRET, que é a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, de número 6.730, aconteceu em 9 de março de 2020 e o início da vigência para janeiro de 2022. Voltando um pouco no tempo, mais precisamente em 8 de junho de 1978, essa norma foi editada pela Portaria MTB 3.214, estabelecendo as disposições gerais e regulando os artigos 154 a 159 da CLT. Vale lembrar ainda que, para a NR1, nunca foi criado a Comissão Nacional Temática Tripartite, comissão essa denominada CTPP, que tem por objetivo participar do processo de revisão ou elaboração de regulamentações na área de SST e de normas gerais relacionadas às condições de trabalho. Anteriormente, a NR1 sofreu 4 revisões pontuais até 2019. A primeira em 1983, a segunda em 1988, a terceira em 1993 e, por fim, no ano de 2009. Sendo que a última revisão ela foi decidida no âmbito da 56ª reunião da CTPP. Então, em março de 2009, a revisão dessa NR1 foi aprovada por consenso na 96ª reunião da CTPP, considerando 2 fases de trabalho. Na primeira fase, foi realizada a harmonização com a nova estrutura do Ministério da Economia, prevista no Decreto 9.745, de 8 de abril de 2019, e com conceitos também trazidos pelas demais normas regulamentadoras, as convenções da OIT e a norma de gestão, a ISO 45001, bem como reposicionamento de dispositivos esparsos previstos em outras NRs com relação aos direitos e às obrigações. Já a segunda fase consistiu na harmonização com os demais requisitos da ISO 45001 e de referências internacionais, sendo realizada em paralelo as revisões da NR7, da NR9 e da NR17, por serem as normas gerais mais impactadas pela revisão da NR1. No que diz respeito às ações de implementação, foram disponibilizados os seguintes instrumentos: as fichas com orientações sobre as medidas de prevenção a serem adotadas pelo MEI, conforme previsto no subitem 1.8.2 da NR1. As ferramentas de avaliação de riscos para as microempresas e empresas de pequeno porte que não forem obrigadas a constituir o SESMIT, conforme previsto no item 1.8.3 da NR1. O sistema de declaração de inexistência de riscos físicos, químicos e biológicos para as microempresas e empresas de pequeno porte, graus de risco 1 e 2, em conformidade ainda com o item 1.8.4 da NR1. Uma atenção especial no artigo 3º da Portaria do SEPRET, de número 6.730, que cita:
Enquanto não houver sistema informatizado para o recebimento da declaração de informações digitais previstas nos subitens 1.8.4 e 1.8.6 do anexo dessa portaria, o empregador deverá manter declaração de inexistência de riscos no estabelecimento para fazer jus ao tratamento diferenciado. Ou seja, até que o citado sistema seja disponibilizado, deve ser seguido o artigo 3º da Portaria 6.730, isso é, o empregador deverá elaborar e manter uma declaração de inexistência de riscos no estabelecimento para fazer jus ao tratamento diferenciado, não havendo um modelo específico para esse documento. O objetivo da NR1 tem como objetivo principal definir disposições gerais, campos de aplicação, termos e definições comuns a todas as normas regulamentadoras que vêm depois dela. Em outras palavras, é a norma que regulamenta as outras normas além das consequências do não cumprimento dessas normas. Deve ser aplicado nas empresas privadas e públicas, além de órgãos públicos da administração direta e indireta, desde que possuam empregados regidos de acordo com a CLT. O não cumprimento das normas regulamentadoras por parte do empregador é considerado ato faltoso. Isso pode acarretar ao empregador a aplicação das devidas penalidades. Essas penalidades de não cumprimento da NR1 estão dispostas na NR28, Fiscalização e Penalidades, que a gente vai ver num próximo episódio. Mas afinal, o que mudou na NR1? Com o objetivo de reduzir custos e minimizar a burocracia, a nova versão da NR1 traz um texto mais simples e bem mais moderno, facilitando a implementação de normas para pequenas e médias empresas. A nova revisão da NR1 institui como obrigatório o Programa de Gerenciamento de Riscos, que é o PGR, e a sua respectiva documentação. O responsável pela implementação do programa fica a critério da empresa, ou seja, a norma não especifica o profissional responsável. Ainda com o objetivo de integrar todo o processo de gerenciamento de risco, esse novo item abrange também: item 1, a identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais; item 2, o controle dos riscos; e item 3, a análise de acidentes e doenças relacionadas do trabalho, assim como a preparação para emergências. Já o PGR ficou estipulado que deverá conter, no mínimo, o documento relacionado ao inventário de riscos, assim como também o seu plano de ação. Todo o processo de avaliação de riscos ocupacionais deve ser revisto a cada 2 anos ou quando da ocorrência de algumas situações previstas, como no caso de acidentes e doenças relacionados ao trabalho, ou modificação nos processos, ambientes ou requisitos legais aplicáveis, por exemplo. Para as organizações que possuem certificação em sistema de gestão de SST, o prazo pode ser de até 3 anos. Ainda fazendo vistas com o ISO 45001, a estruturação normativa para GRO agora segue a abordagem adotada pelo PDCA. O PDCA é uma das ferramentas mais populares de melhoria contínua dentro das organizações. O método divide a administração de processos em 4 etapas, simplificando a sua gestão e favorecendo mudanças positivas. As 4 etapas do PDCA relacionado aos programas de SST são: etapa 1, a etapa de planejar.
é identificar os riscos e avaliar os riscos ocupacionais, estabelecer os objetivos e as atividades necessárias para assegurar resultados de acordo com a política de SST da organização. A etapa 2 do fazer é implementar os processos conforme planejado, ações definidas no plano de ação do PGR. A etapa 3, que é a de checar, serve para monitorar se as ações previstas foram realizadas e medir se foram eficazes. E a etapa 4, de agir, serve para adotar medidas para melhorar continuamente o desempenho de SST ou ainda modificar ações implementadas que não apresentaram o resultado esperado. A prestação de informação de SST. As organizações agora devem prestar informações de segurança e saúde do trabalho em formato digital, de acordo com a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, a SIT, e considerando os princípios de simplificação e desburocratização. A norma também passou a admitir que todos os documentos previstos nas NRs podem ser emitidos e armazenados em meio digital, com certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Pública Brasileira, o ICP Brasil, normatizada por lei específica. Os treinamentos obrigatórios em SST. Na nova NR1, passa a ser possível o aproveitamento do treinamento entre organizações ou ministrado anteriormente na mesma organização. Antes, quando o funcionário trocava de empresa, precisava realizar novamente todos os treinamentos obrigatórios para sua função, mesmo se estivessem ainda dentro do prazo. Os tratamentos diferenciados à microempresa, ME, o microempreendedor individual, MEI, e a empresa de pequeno porte, a EPP. Pelo novo texto, o MEI, a ME e a EPP que estejam enquadrados nos graus de risco 1 e 2, conforme previsto na NR4, que é a NR que trata de serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho, que declararem informações digitais e não possuírem riscos químicos, físicos e biológicos, ou ainda aqueles relacionados a fatores ergonômicos, estão dispensados da elaboração do PGR e do PCMSO. Porém, a realização dos exames médicos e a emissão do ASO ainda continuam sendo obrigatórias. Falando sobre o anexo 1, termos e definições. Os principais termos e definições incluídos são agentes físicos, químicos e biológicos, evento perigoso, perigo ou fator de risco, risco ocupacional, organização e ordem de serviço. O anexo 2, que trata das diretrizes e requisitos mínimos para a utilização da modalidade de ensino à distância e semipresencial, já nos permite cursos na modalidade EAD para todos os treinamentos e capacitações previstos nas NRs, com exceção daqueles em que a NR explicitamente o proibir. A interação da NR1 com as demais NRs. A principal mudança na NR7, que fala do PCMSO, trata sobre a inclusão das obrigações relacionadas ao PGR e permite contratar um médico de outra especialidade para coordenar o PCMSO, caso não exista médico do trabalho na localidade. Já a revisão da NR1 desencadeou a extinção do PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, e agora a NR9 é denominada Avaliação e Controle das Exposições Ocupacionais e Agentes Físicos, Químicos e Biológicos. Temos então a instituição do PGR e sua respectiva documentação como obrigatórios, substituindo agora o antigo PPRA.
Já a NR17, que trata de ergonomia, deve estar integrada ao PGR, que é o documento que concretiza o GRO. No inventário de riscos do PGR, deve conter todos os tipos de riscos, incluindo os ergonômicos. Em resumo, a nova NR1 é muito similar à versão de 2019. Sua grande mudança foi a incorporação do GRO e a entrada do PGR no lugar do PPRA, como programa de prevenção documentado, sem designar, porém, um profissional específico para essas responsabilidades. Lembrando que as normas regulamentadoras são a principal diretriz para a sociedade no que concerne a segurança e saúde do trabalho. Um grande abraço, espero ter te ajudado e vamos para o episódio 2.